Fim de jogo em São Januário, como o título do vídeo, Vasco 1, Botafogo 2. É uma partida que desde o começo se marcava pela desorganização defensiva do Vasco e eu posso dizer que nenhum jogador hoje foi bem, nenhum jogador do Vasco foi bem, e quando nenhum jogador do seu time ou nenhum jogador vai bem, então o problema é coletivo. Isso ficou escancarado principalmente nas transições defensivas do Vasco, ou seja, quando o Vasco precisava defender a saída do ataque para sua própria defesa. Parecia não, sempre tinha vantagem numérica o Botafogo. E o Vasco estava ali sempre, obviamente, em desvantagem e com chance de gol para o Botafogo, que às vezes aproveitava, outras não. E acabou que, associado aos erros individuais, como sai o primeiro gol do Botafogo, onde o Cuiabano fica olhando a bola passar, não tenta interceptar nem jogar para escanteio, pensando que estava sozinho, falta de comunicação, e o Léo Jardim, que toma um gol estando embaixo da trave, quase embaixo da trave, de cobertura. O gol na pequena área de cobertura, de cabeça, piora todo o cenário. A gente vê que coletivamente o time não estava bem, porque não tinha aproximações, mas também não tinha lançamentos. O Vasco foi quase que inoperante no ataque. E o gol acabou saindo, sabe-se lá como, mas saiu. Erro do Botafogo também. Uma coisa que me chamou a atenção também é o Vasco não tentar arriscar chute, já que o Botafogo sofre com problemas de goleiro ao longo da temporada, desde a temporada passada, e nenhum jogador do Vasco tentou arremate. Sempre que tentou, o goleiro do Botafogo parecia até inseguro e não insistiram nisso. Para mim, houve até uma falha ali no primeiro gol do Vasco. Ele deixar aquela bola ser cruzada, foi um chute, mas tentar interceptar, assim como houve falha no gol do Vasco, no gol do Botafogo, né, sofrido pelo Vasco. Mas enfim, se em algumas outras ocasiões, quando não estava tão organizado, o Vasco ia pela raça à vontade, hoje foi totalmente o contrário. Desde o começo, o Vasco parecia um time mais apático, não sei se pelo cansaço da sequência de jogos, que vai ser pior agora em abril. É uma sequência absurda, porque agora começam a entrar as competições internacionais para os times. No caso, o Vasco, a competição é a Sul-Americana, e associada às competições nacionais, que até então era só o Campeonato Brasileiro, e aí você vem agora com a Copa do Brasil. Então você vai estar disputando simultaneamente 3 competições. É bem verdade que o Renato Gaúcho já pediu à diretoria e foi dado o aval para priorizar o Campeonato Brasileiro. Então, muito provavelmente, o Vasco vai ter um time reserva ou associado reserva com o Sub-20 contra o Barracas Central na Argentina, dia 7, às 7 horas da noite, cai numa terça, se não me falha a memória. E no sábado, às 4h30, tô bem de memória, às 4h30 o Vasco visita o Remo lá no Pará. E essa sequência, o Vasco priorizou o Campeonato Brasileiro, que eu até então não concordava, mas com a falta de elenco que vai se mostrando nítida ao longo de várias temporadas, quando eu falo elenco, eu não quero que o Vasco tenha o Andrés Gomes no time titular, e eu quero o Andrés Gomes na reserva, até porque a gente sabe que é até difícil associar essa comunhão de atletas pelo ego, tudo isso, mas é difícil você ter essa qualidade toda no elenco. Poucos times têm isso. Mas eu não queria o Andrés Gomes. Eu queria, mas eu queria que o time tivesse jogadores melhores no banco de reserva, que hoje não é o que acontece. Quando, por exemplo, você, porventura, perde um Thiago Mendes, você perde até um Cauã Barros, e o seu substituto é o Hugo Moura. Sem desmerecer o atleta, mas é um atleta que não pode vestir a camisa do Vasco da Gama, pode estar vestindo a camisa de outros clubes. Mas do Vasco da Gama não tem condições, já te entrega muitos pontos que ficam pelo caminho por causa do Hugo Moura. Isso vem desde 2024, quando ele já estreou contra o Atlético Paranaense falhando, sendo expulso. Então, o elenco precisava ser mais equilibrado. Caso fosse mais equilibrado, daria para disputar 2 competições ali simultaneamente. Quem sabe 3. Como não é o caso, está longe disso,
o time principal, eu considero um bom time, um time ali que dá para passar de ano, tranquilo, não é para passar susto. Mas se você começar a dividir atenções entre outras competições, aí você vai ter problemas como o Vasco teve ano passado, quando ficou muito tempo sem ganhar, porque ficou com a atenção voltada para a Copa do Brasil. Acredito eu que foi por causa disso. E para não me alongar muito, já que está batendo 6 minutos de vídeo, uma derrota merecida do Vasco hoje em São Januário, um time apático, sem organização, como eu falei aqui no início do vídeo. Me pareceu muito o time do Diniz defensivamente, e ainda bem que era o Botafogo, que não era um time ainda mais encaixado, que o Botafogo está retomando agora. Não querendo menosprezar o Botafogo, mas está retomando um trabalho, já que o Botafogo vinha num mau momento, e agora parece que as coisas mudaram. Que eu sempre considerei o elenco do Botafogo bom, tá? O elenco do Botafogo não é ruim, só estava mal treinado. Não é nenhum time para ficar no G4, mas ficar, quem sabe, até próximo ali, entre os 7 e 8 primeiros. Só que uma desorganização muito grande do Vasco hoje, associado a ninguém estar bem individualmente, acabou culminando na primeira derrota sob o comando do Renato Gaúcho, no seu 6º jogo. Sem terra arrasada, o desempenho contra o Coritiba eu não considerei ruim, pelo contrário, foi melhor do que hoje, com os desfalques que a gente tinha, mas vida que segue. Agora, o jogo para mim mais importante agora é sábado contra o Remo, mas nesse contratempo a gente tem o Barracas Central, onde o jogo será realizado na Argentina, obviamente, mas no estádio do Banfield, tá? Não será no estádio do Barracas Central. Então, qualquer pontinho que vier de lá é bem-vindo, mas o foco total, agora concordando com o Renato e sua comissão, tem que ser o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, derrota em São Januário, ninguém gosta de perder, mas a vida não acaba aqui, o Campeonato do Vasco não acaba aqui. Esperamos que na próxima rodada do campeonato a gente possa conseguir uma vitória. Valeu, vascaíno. Chegou até aqui, obrigado pela colaboração, ajuda, atenção. E me segue aqui, que a gente está bem próximo da marca de 300 seguidores, tá? 300 seguidores. E compartilha com o teu amigo mais próximo aí de você. Concorda com a análise, não concorda? Deixa o dislike, concorda, deixa o like. Valeu.